Aleluia. Glória a Deus. Jó 42, irmãos. Jó 42. Por favor, abra comigo a sua Bíblia. Ou ligue, a sua Bíblia. Jó 42. Verso 5. Jó 42, verso 5. É um capítulo muito maravilhoso, um capítulo de grandes lições para nós. Jó 42, 5 diz assim: Jó 42, 5 diz assim: estava no Salmo 42, irmão. Diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém? Nessa noite eu quero ministrar uma palavra que talvez você já esteja habituado. Eu quero trazer uma palavra nessa noite de reflexão e de busca. Primeiro nós vamos refletir e depois nós vamos buscar. O livro de Jó nos ensina muitas coisas, dentre elas uma experiência que Jó passou com Deus. Então, nessa noite o Senhor vai nos ensinar algumas lições que Jó transmite a nós a respeito da sua experiência com Deus. Porque se você leu nessa noite este verso 5, você observou que o verso 5 é de alguém que passou por uma grande experiência com Deus e teve uma grande experiência com Deus. De alguém que chegou a uma conclusão: eu já ouvia falar a respeito de Deus, mas depois que eu passei por esta experiência, não mais apenas me baseio naquilo que os outros dizem. Agora eu passo a viver fundamentado na minha própria experiência que eu tive. Amém? Então é para nós refletirmos e também para nós buscarmos viver em experiência com Deus. Amém? Pode sentar, irmão, por favor. Todos nós precisamos ter experiência com Deus, ter experiência com o Senhor. Até porque a nossa fé, do qual nós professamos hoje, pode ser que em alguns casos, que seja muito raro, mas existe, de que pessoas são levados a estar vivendo junto de outro apenas por companhia, servindo a Deus. Existem casos esporádicos, raros, mas existe. Existem pessoas que são levados a uma alegria e uma satisfação em estar no ambiente, porque está sendo companhia de alguém. Mas é muito perigoso para nós caminharmos apenas ouvindo a experiência alheia. É devido todos nós passarmos por uma experiência com Deus. Por quê, pastor? Porque em dado momento da nossa vida, nós somos levados a exercitar aquilo que um dia foi revelado a nós. Revelado a nós. Ser cristão é viver de experiência, é ser levado a viver experiência. Quer ver? Nós temos muitas pessoas na Bíblia que mostram para nós, nas suas atitudes pós-experiência,
que foi tão marcante, que nem mesmo a morte pôde separá-los das suas convicções a respeito de Deus. Nós precisamos ter experiências com o Senhor e passar por experiências com o Senhor, para nós não sermos levados a um fracasso espiritual, devido à frustração, devido a momentos, devido a circunstâncias que a vida nos leva a viver. Para nós experimentarmos um sucesso, eu posso dizer que sucesso não é você viver de conquistas em conquistas, porque isso não é sucesso. Sucesso são as marcas que você adquire num processo de vida e experiências com Deus. Existem pessoas na Bíblia que não tiveram muito sucesso, em cima de sucesso, mas foram pessoas que experimentaram experiências tão gloriosas na vida, que fundamentaram a sua fé, que o levaram a permanecer fiel e firme no propósito do Senhor até o dia da partida. Então, quando nós falamos de experiência, é aquilo que nós temos na nossa vida como algo que se torna base em nós, que se torna uma base sólida em nós, para nós não sermos sucumbidos no meio do caminho. E Deus é especialista em se revelar a nós, porque nós nunca vamos conhecer Deus em sua plenitude, porque essa mente é muito limitada. Os meus pensamentos são muito pequenos perante a grandeza de Deus, e eu não tenho toda a compreensão de Deus. Não existe ninguém na face da terra que tenha tal compreensão de Deus em sua plenitude. Nós somos pessoas que vamos passando a conhecer ao Senhor à medida com que Ele vai se revelando a nós. E isso é muito importante, porque à medida com que Deus vai se revelando a mim, a Bíblia, ela chama, eu até queria que você acompanhasse, em Provérbios capítulo 4, verso 18, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim que, e esse texto foi citado por Pedro, em sua epístola, em sua carta, aonde Pedro ele faz menção deste verso, para expressar que ele mesmo também passou por experiências, cuja qual ele nunca tinha vivenciado na vida e que firmou como base de fé, para não retroceder diante de um chamado de Deus. Então, Provérbios 4,18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Olha o que ele diz assim, a vereda do justo, por quê? Porque o justo não caminha sozinho, o justo não vive sozinho, porque o justo é acompanhado daquele que o torna justo. E Salomão, na sua sabedoria, ele vai dizer que o conhecimento que eu adquiro desse Deus não é pelas obras da minha justiça, mas é porque eu sou justificado por Ele. Em momentos da minha vida vou tendo experiências com Ele, e as minhas experiências, ele vai dizer numa alegoria, ele está comparando as experiências de cada um de nós com esse Deus na caminhada, que ele vai dizendo assim, que a vida do justo é como a luz da aurora, ou seja, é o sol que vai clareando de manhãzinha, ele vai se despontando, vai se despontando, vai se despontando, até chegar ao meio-dia ele está em pleno vigor. Então ele assemelha a vida daquele que vai passando a ter experiências com Deus, como a luz da aurora que vai clareando, ou seja, é quando nós temos aquele encontro com Deus de primeiro estágio, no novo nascimento, e nós ainda não temos a completude de Deus na nossa vida, mas ao passo que nós vamos caminhando com Ele, é como o sol que vai se despontando até ser dia perfeito. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Então é necessário nós termos experiências com Deus, é necessário nós passarmos por experiências com Deus.
E as experiências com Deus, elas não vão vir sobre nós e não vão ter entendimento em nós se nós não passarmos pelos limites que a vida nos apresenta. Porque a vida nos apresenta muitos limites, porque nós optamos, como Adão, viver longe de Deus e viver a nossa própria vida. Todos nós em Adão vivemos a nossa própria vida. O que Adão estava dizendo para Deus é: eu consigo viver a minha vida. Por isso, ao passo de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem passa a viver por si só, mas ele não consegue dominar nem o bem e nem o mal na sua vida. O ser humano não consegue viver longe de Deus, porque ele não consegue controlar nem o bem e nem o mal na sua vida. O bem excessivo em nós nos leva a viver o mal, e nós vivendo o mal excessivo, nós não conseguimos ter controle na nossa vida. Nós somos limitados e não podemos mudar muitas coisas na nossa vida. Então, quando o homem reconhece Deus em sua vida, ele passa a ter agora experiências, porque Deus o auxilia. Deus é o auxiliador de todos aqueles que agora passam a viver em sua dependência. A oração nos ensina muito isso. A oração que fazemos a Deus não ensina como Deus agir, mas ensina a nós como Deus age. Está pegando? As nossas orações não ensinam o caminho para Deus resolver algo na nossa vida, só mostra para nós que nós precisamos entender e compreender o caminho que Deus tem para mim no meio das minhas dificuldades. Então, ao passo que o homem, vivendo mal na vida, ele precisa tirar lições em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos que nós vivemos, nós precisamos tirar experiências. Por isso que a Bíblia, ela mostra para nós, e ela é enfática em mostrar para nós que Deus é especialista em reverter quadros na vida de pessoas. Mas não são todas as pessoas. Não são todas as pessoas que veem o quadro da sua vida ser mudado. Não são todas as pessoas que percebem a maneira com que eu sou levado a viver e a forma de resultado da minha fé em cima daquilo que eu estou passando. Então, é necessário nós termos experiência com Deus. Se eu perguntasse aqui, é necessário nós termos experiência com Deus? Todo mundo vai dizer: sim, pastor, é necessário nós termos experiência com Deus. Aí uma pergunta: por quê? Por quê? Por que é necessário termos uma experiência com Deus? Por que é necessário nós termos experiências com o Senhor? É necessário nós termos experiências com Deus para nós não sermos levados, em momento algum, a distanciarmos do Senhor. Amém? Então Jó vai nos ensinar algumas lições que ele tirou das suas próprias experiências com o Senhor. E eu acho lindo a Bíblia, irmãos, porque a Bíblia diz assim: instrua o sábio e ele se tornará mais sábio. Amém? A Bíblia diz: instrua o sábio. Então a instrução do sábio vem através de um conhecimento expresso de alguém. Instrua o sábio, ele se tornará mais sábio. Aleluia. Amém? Então a instrução que Jó nos ensina na sua vida, porque é maravilhoso nós aprendermos com os testemunhos dos outros, mas e quando nós somos levados a viver os nossos próprios testemunhos? É maravilhoso nós falarmos dos personagens bíblicos, é maravilhoso falar das experiências que estão contidas na Bíblia, mas e quando a Bíblia deixa de ser um papel para se estampar em nossas vidas? E quando nós somos levados a ser confrontados como os nossos irmãos que estão registrados nesse livro? Porque a Bíblia, ela é um manual de experiências que pessoas tiveram com este Deus. Grave o que eu vou dizer na tábua do seu coração: a Bíblia é um manual de experiências que pessoas tiveram com Deus.
E aqui tem pessoas que foram vitoriosos nos seus caminhos e nos seus feitos, em cima das dificuldades, em cima dos momentos que a vida lhe apresentaram. E existem também fracassos de pessoas que experimentaram por não se atentarem nos pormenores aos cuidados e à vontade de Deus. Então a Bíblia, ela é um manual de pessoas que tiveram experiências com o Senhor. E as suas experiências fizeram eles viver coisas maravilhosas na vida, em cima daquilo que era limite para eles. Então Jó nos ensina muito. Então, quando nós nos deparamos com Jó, nós precisamos desejar ter novas experiências. Você deseja ter novas experiências com Deus? Você deseja ter novas experiências com o Senhor? Você deseja ter novas experiências com este Deus? Deus é o Deus que nos leva a ter experiências, e o prazer de Deus é que nós possamos experimentar Ele nas nossas vidas. Amém? A primeira coisa que Jó nos ensina está no capítulo 1 e no verso 20. Capítulo 1 de Jó, verso 20. Se você está com a Bíblia aberta, por favor, acompanhe comigo. Diz assim, Jó, capítulo 1, verso 20. Diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, olha que coisa linda. A Bíblia mostra para nós que Jó nos ensina, porque aqui era o estágio terrível na vida de Jó, onde ele tinha perdido tudo na vida. E muitas vezes o sinal de perca não é porque Deus não nos ama. Grave isso. Muitas vezes não é porque nós perdemos alguma coisa, ou deixamos de conquistar algo, ou algo não aconteceu como nós esperamos na vida, quer dizer que é rejeição de Deus. Se eu quero ter novas experiências com o Senhor, e se eu quero ser levado a ter novas experiências com Deus, eu tenho que aprender a adorar em todo o tempo. Aleluia. Se eu quero ter novas experiências com Deus, eu tenho que aprender que eu tenho que adorar em todos os momentos da minha vida. Porque a adoração não é apenas o fruto de louvor dos nossos lábios, mas é a intenção do nosso coração. A adoração é um estilo de vida e não apenas uma canção. A adoração é um estilo de vida do qual eu me habituo a viver para viver novas experiências com o Senhor. Aqui nesse momento nós estamos falando de um homem que perdeu 10 filhos. 10. Perdeu. Morreu. Um homem que enfileirou no velório 10 caixões. Você está entendendo? Não foi um filho. Porque, irmãos, se tem uma marca terrível na vida de uma pessoa e foge da natureza da criação, porque este é um processo na nossa vida em que nós não estamos habituados. Perder, nós não estamos habituados. E quando passa a sair fora do sistema natural, porque o sistema natural é os filhos enterrarem os pais. Essa é a forma natural. Os filhos passarem a enterrar os pais. Ainda mais que doa, ainda que seja sofrível, ainda que seja uma coisa terrível na vida, porque nós não estamos acostumados a isso, a perca, a separação, a morte é separação, e nós não estamos habituados a isso, por isso é pecado. O pecado, o salário do pecado é a morte. Então o salário que nós recebemos, passamos por esta separação. Agora, o natural é os filhos enterrarem os pais. Agora imagine os pais enterrarem os filhos. É uma dor inconsolável. É uma dor que não se encontra consolo. Agora você imagine esse homem perder 10 filhos. Enfileirarem 10 caixões.
E não apenas os filhos, mas também as noras, os netos. Porque a Bíblia diz que quando os filhos morreram, ou a morte os ceifaram, eles estavam fazendo festa. E o vento veio e bateu nos pilares da casa e caiu a casa. Imagine comigo, os 10 filhos fazendo festa debaixo do mesmo telhado, com suas noras, com as suas esposas, com seus filhos, e veio um vento e bateu no pé da casa e matou-os todos eles. Imagine a dor desse homem. Para piorar a situação, este homem perde todos os bens, todas as posses que ele tinha na vida, tudo que ele possuía. Imagine você o seu carro, você está pagando o seu carro, dá uma batida, perca total. Um veículo. Imagine um homem perder empresas, porque na época, ter camelos, ter jumentos, ter vacas, ter ovelhas, eram empresas no mundo antigo. Quem tinha isso podia dizer, eu sou um latifundiário, eu tenho muitas propriedades. Perdeu tudo. Agora olha esse homem, perdeu a saúde. Jó perdeu tudo na vida e se coçava com um caco de telha. Perde até mesmo o amor da esposa. Mas ele vai dizer, nu eu vim a esse mundo e nu vou retornar dele. Essa vida pode me apresentar muitos momentos difíceis, como eu estou passando agora, mas a Bíblia diz que ele não atribuiu a Deus nenhuma perca. Ele não levou o pensamento a Deus e disse, por que o Senhor matou os meus filhos? Olha só. Por que o Senhor permitiu as posses irem embora? Por que o Senhor permitiu a saúde? Eu sou teu servo, eu sacrifico ao Senhor. Se eu quero ter novas experiências na vida, é lógico que Jó é o símbolo do máximo do máximo. Jó é o símbolo do sofrimento máximo na vida daquele que serve ao Senhor. Na vida, nós podemos encontrar raramente pessoas que sofreram igual Jó. Raramente nós encontramos na vida pessoas que sofreram igual Jó. Então Jó é o símbolo do sofrimento máximo de um servo que Deus permite estar na terra. Jó é o símbolo do sofrimento máximo. E neste símbolo do sofrimento máximo, em nenhum momento a Bíblia diz que ele pecou contra o seu Senhor. Por quê? Porque a adoração não é apenas louvor, a adoração é estilo de vida. Irmãos, você não sabe, você não imagina como Deus fica quando nós sofrendo coisas que por muito nos leva a murmurar ao Senhor. Quando nós vencemos a murmuração, entra a adoração. O que é murmuração? Murmuração é o descontentamento do coração passar pelos lábios em forma de palavras, colocando diante de Deus e responsabilizando Deus pelas percas. A frustração me leva à murmuração, mas a minha convicção leva a novas experiências. A minha adoração leva a novas experiências. Aleluia. Quando aquele momento vier para murmurar, não murmure, em nome de Jesus, não murmure. Está doendo, está sofrendo, está passando pelo vale, não murmure. Por quê? Porque a não murmuração é adoração. Aleluia. E a adoração me leva a ter novas experiências com Deus. Ou seja, se eu quero viver coisas grandes em Deus, coisas novas em Deus, ter novas experiências em Deus, eu não posso deixar a murmuração tomar conta dos meus lábios. Por quê? Porque a minha adoração é aquilo que sai do coração. Aleluia. Se você quer viver novas experiências com o Senhor, em nome de Jesus, entenda que a vida pode lhe apresentar muitas coisas, mas não atribua a Deus nenhuma maldade que aconteça na sua vida. Muitas vezes nós somos levados, então quando nós não sabemos, é melhor o silêncio. Jó, em muitos momentos da sua vida, Jó estava em silêncio. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós não entendemos o que está acontecendo na nossa vida, não murmure, fique em silêncio. Se você tiver força, continue andando e caminhando. Por quê? Porque a minha fé demonstra a cada dia, até ser dia perfeito, que é de experiências em experiências. Ela vai passar. Esse seu momento vai passar. Mas não atribua a Deus o que lhe aconteceu, o que lhe está acontecendo.
Em nome de Jesus, entenda que a minha adoração me leva a ter novas experiências com o Senhor. Aleluia. Jó nos ensina no verso 22, olha só, Jó nos ensina no verso 22, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó adorou ao Senhor no pior momento da sua vida. Você consegue perceber, quer ver o que eu vou dizer? Muito comumente você convive com pessoas. Existem pessoas que falam e não preenchem o coração. Não é? Existem pessoas que falam e não preenchem o coração. Mas já percebeu que as pessoas que têm experiências com o Senhor, aquelas vividas em momentos difíceis na vida, em momentos de adversidade, uma palavra que a pessoa fala crava no nosso coração? Você já percebeu? Que quando uma pessoa, ela passa pelas adversidades da vida, e o lábio não murmura do Senhor, quando ela fala, toca em nós. Aleluia! Então a diferença está aí. A diferença está a maneira com que eu me comporto enfrentando as minhas adversidades. A maneira como que eu passo enfrentando as minhas adversidades, os meus momentos. Porque, irmãos, existem momentos da nossa vida em que nós não entendemos e que muitas vezes nós queremos sair e fugir da situação. Sabe como que Davi, ele escreve num salmo, eu não me recordo agora qual salmo que Davi escreveu, mas ele disse assim: como eu queria ter asas como que de pomba, eu voaria e pernoitaria no deserto até passar as tempestades. Porque existem momentos da nossa vida em que nós queremos voar para longe daquela situação. Nós somos pessoas que muitas vezes não quer ser levado por essas situações. Mas, irmãos, são nestas situações que a vida nos apresenta que vai nos marcando. Aleluia! Vai nos marcando. E são nestes momentos da nossa vida, quando nós nos tornamos resilientes, resistentes, nós nos tornamos mais fortes quando passamos. Aleluia, oh glória a Deus, e passamos a ser referência. Você quer ter experiência para ser referência de alguém? Você quer ter experiência para ter referência, para marcar pessoas? Você quer ter experiências? Então enfrenta este momento, porque vai passar. Porque o Deus de Israel me mandou pregar esta palavra nesta noite e manda dizer para você: vai passar. Aleluia, vai passar na sua vida, você vai ver que vai passar e você vai testemunhar daquilo que Deus vai fazer. Aleluia. Note, irmãos, note, você já consegue imaginar quantas palavras são liberadas em todas as reuniões que você já participou? Você já prestou atenção? Você já prestou atenção? Existem palavras liberadas nas reuniões, diz assim: hoje Deus vai te dar uma nova experiência, hoje Deus vai fazer algo na sua vida. E quando você acaba de servir em adoração num culto, aconteceu alguma coisa? Não, irmão, acontece no nosso dia a dia. Você está entendendo? A palavra que Deus libera para nós como lição, ela vem para nós para nos ensinar no nosso dia a dia. Ou seja, não é nesse final de culto que Deus vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque talvez você tenha um problema lá dentro da sua casa, você tem um problema lá dentro do seu serviço, você tem um problema que está tendo com o seu vizinho, com o seu parente, você tem algo que está nas mãos da justiça, você tem algo que está na mão do advogado, você tem algo que está acontecendo que foge do seu alcance. Então não é numa palavra de um culto que você vai receber a vitória, não é numa palavra de um culto que você vai receber aquilo que você precisa, mas é no decorrer da sua caminhada que você vai ver na sua vida. Se houver adoração, se não houver atribuição a Deus das suas mazelas, você pode ter certeza, Deus vai te levar a ter novas experiências. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. À medida com que você caminha no Senhor, você vai vendo. É por isso que existem pessoas que se frustram com Deus no meio da caminhada. Por quê? Porque Deus falou comigo, sim, Deus falou, mas e eu me comportei como Deus falou? Aleluia, aleluia. Deus é um Deus que trabalha conosco.
é um Deus que coopera conosco. Aleluia. O que Jó nos ensina nas lições de experiência, que nos leva a ter novas experiências? Capítulo 2, verso 8. Olha o que diz aqui. Capítulo 2, verso 8 e verso 10. Diz assim: e Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade? Olha que palavra ela vai dizer. Você ainda continua reto, temente a Deus, por tudo que nos aconteceu? Você ainda crê nesse Deus? Aleluia. Amaldiçoa a Deus e morre. O que Jó estava dizendo, irmãos? Olha que situação que Jó estava. Porque não é assim que muitas vezes, como eu tenho assim, um entendimento de que Jó, ele queria que alguém cantasse uma canção como nós já ouvimos aqui nessa noite. És o meu alívio, tudo o que eu preciso vem aqui comigo. Talvez Jó queria ouvir uma canção, vai passar, nananana, vai. Nós somos levados nos momentos da nossa tristeza a ser consolados, e qualquer coisa nos consola, não é, irmãos? Se você estiver ali no fundo do poço, até uma música do Roberto Carlos te consola. Até um parabéns para você consola, não é? Está passando aquele vale, mas se eu ouvir assim, parabéns para você. Por quê? Porque nós somos criatura que precisa ser consolado, que precisa de consolo, para manter de pé aquilo que um dia professou de fé. Agora olha o que Jó disse aqui, depois de ouvir da sua própria esposa: amaldiçoa o seu Deus e morre. Por quê? Porque em vão você está ainda crendo nesse Deus. Aleluia. Jó, ele permaneceu reto nos caminhos de Deus e não se desviou nem para a esquerda e nem para a direita. Jó estava dizendo para nós: se eu quero ter nova experiência com o Senhor, se eu quero ter uma experiência que marque a minha vida, se eu quero não apenas ouvir falar de Deus, e porque, irmão, muitas vezes nós queremos ouvir falar de Deus, mas não preenche ouvir falar de Deus. Nós precisamos ter experiências com esse Deus. Agora, olha só, Jó, ele não arredou o pé do seu temor ao Senhor, ele continuou na sua posição. Mesmo que tudo o que lhe restasse na vida fosse o consolo de alguém, Jó não teve. Para você ter uma ideia, nesse momento aqui, se você descorrer o texto, você vai ver que vieram 4 amigos de Jó, de longe, ouviram que Jó estava enfermo, e vieram para junto de Jó. Agora olha só, quando eles chegaram na cidade onde Jó morava, foram perguntar por Jó: vocês não viram Jó? Ah, Jó está lá no lixão da cidade. Agora você imagina Jó, a cena, sentado no lixo, coçando as feridas com caco de telha. Os 4 amigos, diz o texto, que ficaram em silêncio em volta de Jó num período de 7 dias. 7 dias. O que significa isso? Na tradição antiga, eles estavam velando Jó ainda vivo. Eles estavam velando Jó ainda vivo. Então 7 dias eles ficaram em silêncio, dizendo assim: Jó, você já morreu, Jó. O seu estágio é estágio final. Você já morreu. Aleluia. Mas Jó não mudou uma vírgula da sua crença. Jó continuou íntegro diante do Senhor. Aleluia.
Uma outra coisa que eu aprendo com Jó, já vou terminar. No capítulo 13, no verso 3, olha o que Jó vai dizer. Como é gostoso nós percorrermos e vermos as experiências de homens de Deus. Diz assim, capítulo 13, verso 3: mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Jó estava dizendo assim: eu quero conversar com Deus. O que Jó estava dizendo? Está dizendo assim: eu quero ter experiência com esse Deus, só me dá uma oportunidade, Senhor. Só me dá uma oportunidade, porque eu quero conversar com o Senhor. No verso que se segue, Jó vai dizer assim: se tivesse uma audiência com o Senhor, eu iria até aí conversar com o Senhor. Você consegue imaginar, irmão? Jó estava sedento por experiências novas com Deus. Jó queria novas experiências com Deus. Me dá só uma oportunidade, Senhor. Olha o que Jó vai dizer. Jó continua dizendo no capítulo 40. Olha só. Olha em que momento Jó vai querer falar com Deus. Capítulo 40, verso 6. Olha só. Dizendo assim: e o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. O que Jó disse no capítulo 13? Eu quero conversar com o Senhor. Passou um estágio na vida, Deus cumpriu o desejo de Jó. Mas qual era a situação de Jó? Vivendo uma grande tempestade. Aleluia. Quer ter experiência de ouvir a Deus? Então, em nome de Jesus, na tempestade não murmure, na tempestade continue firme, na tempestade, na adversidade continue desejando: eu quero falar com Deus, eu quero ouvir a sua voz, eu quero que o Senhor venha falar comigo, eu quero, olha só, mas enfrenta a tempestade. Enfrenta a tempestade. Aleluia. É na tempestade que Deus fala. É na tempestade, irmão. É fácil ver Jesus quando tudo está bem. O difícil é ver Jesus na tempestade. O que os discípulos viram de longe? Fantasma. Quem chamou os discípulos para servirem? Foi o fantasma? Não, foi Jesus. Então na tempestade não é fantasma, na tempestade é Jesus. Aleluia. Se eu quero ter novas experiências, eu sou levado a viver com desejo de estar na presença de Deus. Aleluia. Mais uma outra lição que Jó, já vou terminar. Capítulo 19, verso 25. Olha o que Jó vai dizer. Essa aqui é muito forte, irmão. Essa palavra que Jó fala aqui é muito forte para nós. E nos ensina muito. Olha só. 19, 25. Olha o que Jó vai dizer. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Porque o meu Deus não é um Deus morto, o meu Deus é vivo. Meu Deus é vivo. Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim, olha só, no fim, ele se levantará sobre a terra. Agora olha o verso que ele vai nos ensinar. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Sabe o que eu posso dizer para você? Jó, irmãos, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Até mesmo antes das escritas de Moisés, com o Pentateuco. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Mais antigo. Jó, eu posso dizer assim, Jó, ele é tão inspirador para nós, que mesmo ter nenhuma palavra a respeito da vida após a morte, olha só, nenhuma palavra a respeito da promessa de vida após a morte, até porque Moisés não havia ainda escrito que depois que o homem peca, está nu diante de Deus, Deus coloca vestes em Adão e Eva, vestes de cordeiro.
antes de Deus dizer para a mulher, olha só o que eu vou dizer, antes de Deus dizer para a mulher que da semente dela, no futuro iria nascer um homem, que iria fazer o que Adão não fez, mesmo sem ter escrita nenhuma, Jó se levanta e diz assim: eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Olha só, aquele que traz redenção para a minha alma, eu sei que Ele vive. Olha que convicção maravilhosa, aleluia, aleluia. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e Ele vai se levantar sobre a terra. De quem Ele estava dizendo? Ele estava dizendo a respeito de Jesus. Ele estava dizendo a respeito do Cristo, do Messias, prometido ao homem, aleluia. Agora sabe o que é mais interessante? Ele está dizendo assim: a dor e o sofrimento pode consumir a minha carne aqui, mas um dia eu terei um corpo saudável. Deixa eu dizer uma coisa, você sabia que os problemas que a gente enfrenta na vida são todos limitados aqui? Sabia? Sabia que todas as dores que nós passamos só nessa vida aqui? Grave o que eu estou dizendo: frustração, falta de fé, desânimo, pecado, tudo isso, afronta, problemas, dívidas, enfermidades, tudo, nós passamos só nesse nível aqui. Por quê? Porque tudo que o homem pode viver fisicamente nessa primeira prova de existência, irmão, porque esta é a primeira prova de existência que temos, este é o primeiro momento de vida que temos, esta é a única oportunidade que temos para viver eternamente com o Senhor. Grave que eu vou dizer em nome de Jesus, esta é a única oportunidade que nós temos de viver com o Senhor. É por isso que o diabo quer tirar de você o desejo de estar em Deus. Por quê? Porque se ele consegue tirar o desejo de você estar em Deus aqui, ele pode te roubar da eternidade de Deus. Porque o inferno foi criado para Satanás e os seus demônios. O inferno não foi criado para o homem. O homem não foi criado para o inferno. O inferno foi criado antes da criação do homem. O inferno foi um lugar reservado para os demônios e Satanás. Por quê? Porque eles pecaram diante de Deus. Então um lugar está destinado. O que é o inferno? É o lugar onde o ser que rejeita Deus vai viver para todo sempre, a eternidade. Olha só, o inferno é o lugar onde nunca mais terá forma de arrependimento. O inferno é o lugar onde ninguém mais vai poder voltar para contar. O inferno é o lugar onde não haverá arrependimento para perdão. Lembra que Jesus contou a respeito da parábola? O que ele falou? Que havia um homem muito rico e vivia regaladamente. Essa palavra regaladamente está dizendo, era um homem que não temia Deus e vivia conforme o que ele acreditava. Regaladamente eu sou soberbo e vivo a minha riqueza, não dependo de ninguém para viver. Isso é regaladamente. Aí Jesus vai contar o quê? Um pobre, porque pobre depende de todo mundo para viver. Jesus não estava fazendo analogia que ser rico é pecado e ser pobre é abençoado. Jesus estava dizendo que a riqueza pode me levar ao afastamento, porque ele se torna meu Senhor. Agora o pobre, ele está dizendo, vai depender sempre de alguém. Então é o estado de uma pessoa que depende de Deus. O que disse Jesus a respeito das bem-aventuranças? Bem-aventurado o pobre de espírito. Olha só, pobre de espírito. O que é pobre de espírito? É aquele que depende de Deus para tudo na vida e não consegue dar um passo se não for a vontade de Deus para a sua vida. Ele é pobre de espírito, ele depende, por isso que ele ora pedindo ao Senhor, me direciona, me dá direção, no que viver, no que falar, onde entrar, onde sair, cuida de mim, Senhor. Então a pobreza daquele homem não era aquilo que lhe faltava, a pobreza era denotado a dependência que ele tinha de Deus. Aí depois os dois morrem, o rico vai aonde? Para o Hades, inferno. E para onde vai Lázaro? Vai para o seio de Abraão.
Agora olha só, o que nos chama atenção é que o rico estava do lado de cá e disse assim: pai Abraão, manda que Lázaro toque nos meus lábios e me refresque. Ele disse assim: por quê? Porque é uma divisão entre nós aqui e você aí. Então permita que eu volte lá e diga para os meus parentes não virem para esse lugar. Olha só, houve arrependimento e consciência que tinha irmãos. Mas aquela alma que estava no Hades, agora está reservada apenas para a ressurreição do corpo no dia do juízo final e receber a condenação para ser lançado no Guerrinã, lago que queima de fogo e enxofre. Que é o que? A segunda morte. Ele vai viver eternamente afastado de Deus. Por quê? Porque enquanto vivo, ele estava nem aí para Deus. Então o que eu aprendo? Eu aprendo que Jó, ele cria numa eternidade e vida após a morte, antes mesmo de ser anunciado por Moisés na criação, pelos profetas que viveram. Ele já acreditava. Agora olha só, porque ele tinha entendimento, que um dia ele ouviu falar a respeito desse Deus, mas não tinha experiência. Eu ouvi falar. Aleluia. O que eu aprendo com Jó? Que Jó, ele queria novas experiências com o Senhor, por isso ele permaneceu. Ele queria ter o entendimento das coisas eternas e não apenas das coisas passageiras. O que te tira da presença de Deus não são coisas eternas, são coisas passageiras. Olha o seu estado e veja como você está. Veja se não são coisas terrenas que quer te tirar da presença de Deus, tirar a alegria da salvação do seu coração. Veja se não é coisas terrenas. Veja se não é água, luz, imposto. Veja se não é coisas terrenas que quer te tirar. Mas olha o que diz Colossenses capítulo 3, verso 13. Portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, busque as coisas que são do alto e não as coisas que são de baixo. Porque as coisas que são do alto são eternas. O que Jesus diz? Não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça, a ferrugem, o ladrão rouba, a ferrugem consome. Mas junte tesouros no céu. Você já prestou atenção, irmão, que nós não temos nada? Você já prestou atenção que nós não temos nada? Não, pastor, tem minha casa, tem nada. Deixa de pagar o imposto para você ver onde ela vai. Não, tem meu carro, tem nada. Deixa de pagar o IPVA, vê para onde ele vai. Não, pastor, a minha saúde, deixa de cuidar do corpo e veja para onde você vai. Nós não temos nada. Nada. Mas em Cristo nós temos tudo. Você tem o que muitas pessoas com dinheiro não têm. Você tem o que muitos não têm. Aleluia. Jó nos ensina: se eu quero ter novas experiências com o Senhor, a eternidade não pode se afastar da minha mente. Se eu quero ter novas experiências com o Senhor, e se eu quero viver coisas novas em Deus, até mesmo em cima dessas minhas dificuldades, eu tenho que entender, eu não posso tirar a minha mente do céu. Você já prestou atenção que os pés estão na terra, mas a cabeça está no céu? Aleluia. Amém? Em nome de Jesus, seja edificado no Senhor. O Senhor quer te dar novas experiências. Aleluia. Eu já vou encerrar. Uma outra coisa que eu aprendo com Jó, o verso 42 que nós fizemos menção, 42, verso 2, vai dizer assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O que Jó estava dizendo aqui nesse momento? Que Deus, ele tem que ser soberano. Soberano. Deus tem que ser soberano nas nossas vidas. Eu não posso ser soberano na minha vida, porque eu não consigo cuidar da minha vida de forma com que Deus cuida. Eu não sei lidar com o bem e com o mal. Eu não sei lidar. Eu não sei, nós não sabemos lidar com o bem e com o mal. Amém? Existem pessoas que Deus sempre vai trabalhar no conta-gota. Sempre vai ter a porção acostumada, sempre.
Deus nunca vai deixar faltar, mas também nunca vai permitir ter abundância. Porque Ele sabe que no momento que tiver abundância, Deus está em último plano na sua vida. Não, pastor, não. Tudo que você já tem em Deus, te aproxima ou te afasta de Deus? Tudo que você é hoje, te aproxima ou te afasta de Deus? Olha a pergunta que o Senhor faz para nós. Tudo que nós temos na nossa mente, primazia Deus ou último Deus? Deus precisa ser soberano nas nossas vidas. Deus precisa ser soberano nas nossas vidas. Pastor, o senhor não imagina, pastor, mas está doendo. Pastor, eu estou vendo uma dificuldade. Pastor, está assim a minha vida. Mas olha só, é só um momento. O Deus que é soberano, Ele não deixa nenhum dos seus filhos. O Deus que é soberano não deixa de cuidar de nenhum dos seus filhos. Você pode ver, nós podemos ter, irmãos, momentos de provisão. Grave o que eu vou dizer. Quando Deus tira o povo do Egito em direção à terra prometida, houve um período de preparo. Por que que Deus não tirou o povo e logo sequência, na semana seguinte ele estava lá? Por que que eles demoraram 40 anos para entrar na terra prometida? Porque Deus estava ensinando que a provisão, ela vai aprimorar os meus conhecimentos e experiências que Deus tem para mim. As minhas provisões demonstram que Deus cuida de mim. Porque olha só, nenhum dia faltou ao povo de Israel maná e água. Nenhum dia faltou para Israel roupa, até porque a roupa crescia. Quantas pessoas falam assim, eu vou comprar o Nike, porque Nike dura mais. Não vou comprar mais sapato sem marca não, porque o Nike dura mais. O Nike dura mais, mas ele acaba. O Nike dura mais, mas quando você cresce, ele fica pequeno. Agora a sandália que aqueles homens, aquelas crianças, olha só, tinham nos pés, crescia junto deles. Aleluia! Irmão, você consegue imaginar? Você já prestou atenção nos pais? Os pais, uns compram sapato. Quando eu era pequeno, irmão, a mãe comprava sapato para nós. Vamos supor, se a gente estava na idade de calçar 16, 17, 20, a mãe já comprava um pouquinho maior. Que era para aquele momento que você estivesse na fila da escola, só no braço você não conseguia distanciar, você tinha que ficar um pouquinho mais. Né, irmão Lúcio? Então se tivesse lá com o quichutão, quichutão, quem daqui usou quichute, irmão? Tinha que respeitar quem usava quichute, irmão. Tinha que respeitar, amém? E quando o pai comprava o quichute, então grandão assim, você amarrava o cadarço na canela, e você ia todo barangandã, irmão. Eu tinha um cabelão grandão assim, black power, aqueles negócios bonitos. A minha franja vinha aqui no nariz, aqui, ó. Ia para a escola. Agora olha só. Os pais compram o sapato um pouquinho maior, por quê? Porque vai crescer, não é? Às vezes nem dava tempo de crescer, já gastava. Agora você imagine as crianças no deserto. O pai e a mãe confeccionavam o sapato, a sandália. Conforme eles cresciam, a sandália crescia nos pés. Aleluia. Olha só. Conforme eles ganhavam a roupa quando criança, levava a roupa. Está entendendo? Porque crescia no corpo. Eles viviam de provisão em provisão. Irmão, diga-se de passagem, quero falar para você. Você não era mais crente quando você vivia na provisão? Parece que eu era mais crente quando eu vivia na provisão, irmão.
Parece que eu orava mais quando eu vivia na provisão. Sabe por que eu aprendo isso com Deus? Porque na provisão Deus é soberano, mas bastou a gente conquistar um negocinho, a gente é soberano na vida. É aí que estão os problemas. É quando nós tornamos soberano na nossa vida, é quando nós tomamos as decisões da nossa vida. O que é soberano? Soberano é aquele que tem poder e autoridade sobre alguém. Quando nós somos soberanos na nossa vida, é aí que está a queda. Mas quando Deus é soberano na nossa vida, irmão, nós vamos vendo a manifestação desse Deus e o cuidado desse Deus, ainda que seja na provisão. Então olha só, na provisão não falta o necessário. Pode não ter o supérfluo, mas não falta o necessário. Está entendendo? Por que a gente briga com Deus? Porque não tem dinheiro para comprar pizza frita, mas não falta arroz, feijão, a salada. Por que a gente briga com Deus? Porque falta a roupa de sempre? Não, falta roupa nova. Sabe o que eu aprendo? Na provisão, o soberano está revelando para nós que Ele cuida de nós. Aleluia. O que Deus estava querendo? Quando eles entrassem na terra prometida, Deus continuasse ainda sendo o soberano da vida deles. Se eu quero ter experiências com o Senhor, eu tenho que entender que Ele é soberano, e eu sou o seu servo, e Ele cuida de mim, Ele cuida de nós. Aleluia! Aleluia! Já vou encerrar, mais um minuto. Aleluia! Quem quer que eu encerre, diga amém. – 42:5. Esse verso que nós fizemos, já vou encerrar. 42:5 diz assim: antes eu ouvia falar de Deus, mas agora os meus olhos te veem. O que Deus estava dizendo? O que Jó estava dizendo? Jó estava dizendo assim: depois que eu passei por essa experiência, Deus fez eu enxergá-lo, que Ele sempre estava do meu lado, e eu não percebia. Se coloque de pé, irmãos, por favor. Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus deu uma nova experiência para Jó. Até o capítulo 37, nós temos Jó em cena, junto com seus amigos. Até o capítulo 37, Jó estava em cena. Jó estava ouvindo dos seus amigos as suas explicações, o porquê que ele estava daquele jeito. Cada um dava a sua opinião e Jó falava depois. Se você olhar, você vai ver até o capítulo 37, Jó e seus amigos conversando. Capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40 e o capítulo 41 é Deus falando com Jó. Deus estava ensinando Jó que Jó era uma criatura e que ele era Senhor. Deus estava mostrando para Jó que ele não conseguia, como homem, fazer muitas coisas. Jó não conseguia correr como as gazelas campestres. Jó não conseguia segurar com a palma das mãos a água dos rios. Jó não conseguia guiar uma estrela. Jó não estava quando Deus criou a constelação. Olha que Deus estava dizendo. Deus estava dizendo para Jó: Jó, você é uma criatura e eu sou criador. Jó, você passou tudo isso na sua vida por causa de um propósito: revelar que um homem pode suportar na sua vida muitas adversidades. Se porventura alguém estiver orando no momento da dificuldade, eu quero que você seja consolado quando você contar as suas dores, quando você contar aonde dói, quando você contar e mostrar para Deus qual é a sua dor. Eu tenho a plena convicção, o Espírito Santo vai fazer você lembrar dessa palavra e vai te consolar.
Porque assim como Deus mudou o cativeiro de Jó, e se Deus mudou o cativeiro de Jó, que era pior do que o seu, que o meu, que o nosso, Deus pode mudar qualquer cativeiro. Sabe por quê? Porque o capítulo 42, Jó, ele passa a dizer: eu tive uma experiência com Deus que mudou a minha vida. Tudo que eu perdi, Deus me deu de volta em dobro. Porque o texto diz: tudo o que Jó perdeu, Deus restituiu em dobro. A Bíblia diz que Jó morreu fartos de dias. Jó não tinha as dores da enfermidade, a febre da enfermidade. Jó foi curado por Deus e viveu fartos de dias. Viu os filhos de seus filhos e próspero como nunca antes tinha visto. Se você quer ter experiência com Deus, se eu quero ter uma experiência com Deus, eu tenho que permanecer em Deus, permanecer no Senhor. Nós estávamos em Anhembi e um irmão, ele leu uma palavra em que Davi disse: Senhor, põe um guardador na porta dos meus lábios, para que eu não peque contra ti. O que Davi estava dizendo para Deus nessa canção? Ele está dizendo assim: Senhor, existem momentos que a dor é tão tamanha, que eu posso falar coisas que não convém, eu posso pecar contra o Senhor. Então coloca nos meus lábios um prendedor, para que eu não fale nas minhas emoções, que eu só fale nas minhas convicções. E a única convicção que eu tenho é a minha fé no Senhor. Sabe o que Deus está nos ensinando nessa noite? Se eu quero viver novas experiências, eu não posso andar nas emoções da minha alma. Porque se nós andarmos nas emoções da nossa alma, ela nos trai. A minha alma me trai. Porque falta dinheiro, a minha alma fica perturbada. Falta saúde, a minha alma fica perturbada. Falta amigos, a minha alma fica perturbada. Falta coisa, a minha alma fica perturbada. Sofro perseguição, a minha alma fica perturbada. Eu passo momentos na minha vida adversos, a minha alma se perturba. Mas a Bíblia diz que um homem que tem convicções pode acalmar a sua alma. A Bíblia diz: porque te abates, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Quem pode consolar a sua alma são aqueles que têm experiências com o Senhor e dizem assim: vai passar, acalma minha alma, porque vai passar. Aleluia! Você verá o que disse Davi em um dos seus salmos: cri, por isso falei, estive muito aflito, temeria eu sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Amados, em nome de Jesus, a dor pode ser tamanha, a frustração pode ser tremenda, os momentos podem ser de dor, mas em nome de Jesus, Deus está te levando a um nível maior, mais alto. Deus está levando pessoas a um nível mais alto para poder ser referência a pessoas. Eu creio em nome de Jesus que Deus está levando pessoas a um nível mais alto. Você não está entendendo, mas em nome de Jesus, continue servindo ao Senhor, porque Deus vai honrar a sua fé. Aleluia! Deus vai honrar a sua fé. Aleluia! Isso aí é para você ter experiências. Nós nunca falaríamos de Abraão, pai da fé, se ele não levasse o seu filho para ser sacrificado. Nós nunca falaríamos de Ana, a mulher que venceu na oração, se ela não vencesse a incredulidade e ofertasse o fruto do seu ventre ao Senhor. Nós nunca iríamos falar de Simeão, que viu com seus olhos a salvação do Senhor ainda em velhice. Aleluia!
nós nunca falaríamos de Moisés, de Elias, de Enoque, nós nunca falaríamos de Noé. Por que essas pessoas estão na Bíblia? Porque eles são referências, passaram pelos momentos difíceis e Deus deu a eles uma experiência nova. Você é algo que Deus está escrevendo ainda. Você é uma história que não terminou. A tua vida não é uma história que vai terminar desse jeito. Deus tem algo a mais, Deus tem algo melhor. Deus está escrevendo a história, Deus está escrevendo a história, Deus está escrevendo a história de pessoas. Você vai ser uma grande mulher de fé, você vai ser um grande modelo de fé, você vai ser um grande homem que será modelo de fé. Em nome de Jesus, continue servindo, porque o Deus que prometeu, Ele não mente. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo soberano. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida que um tempo diferente vai vir, mas aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você saia desta reunião nessa noite pedindo: Senhor, segura na minha mão. Porque se o Senhor estiver segurando na sua mão, você vai caminhar. Amém? Você vai caminhar. Peça para Deus segurar na sua mão, você vai caminhar. Deus tem algo novo a pessoas. Você vai ser um memorial de fé. Você viu aquela mulher cananeia que chega para Jesus e fala assim: a minha filha está endemoniada, por favor, vá em casa. Jesus disse: olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. O que Jesus estava dizendo? Você para mim é alguém exclusa da fé dos judeus. Eu vim para os judeus. Você é exclusa. Mas a mulher disse assim: Senhor, os cachorrinhos também precisam. Não é do pão que está na mesa que os filhos estão rejeitando, mas é das migalhas, porque só as migalhas já é o suficiente para o Senhor libertar a minha filha. Olha só, aquela mulher saiu de cachorra para um memorial de fé, porque Jesus disse: esta mulher tem uma grande fé, porque as suas atitudes e palavras demonstraram a sua fé. A grande fé não é aquilo que falo, a grande fé é aquilo que eu vivo. Aleluia! Em nome de Jesus, grande é a sua fé. Você não está entendendo, grande é a sua fé. Você não está compreendendo, o diabo está dizendo: você é fraco, você não consegue. Mas você, permanecendo na fé, você vai demonstrar que você tem fé. E grande é a tua fé, muitas coisas vão voltar ao lugar. Continue caminhando, grande é a sua fé. Você é um memorial de fé, continue, porque tem pessoas que estão olhando para você. Se você recuar, pessoas recuam. Se você parar, pessoas param. Em nome de Jesus, continue caminhando. Aleluia. Grande é a fé. Aleluia. Eu quero que você profetize com seus lábios nesse momento: Senhor, não, mas em nome de Jesus, Senhor, eu creio nesta palavra ministrada. Se porventura eu temer, ficar com medo, segura na minha mão. Eu não quero me afastar de ti. Eu quero ver a tua mão poderosa a meu favor, a vida da minha família, no meu trabalho. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ter novas experiências. Aleluia. Irmão, você profetizou com seus lábios desta forma de oração. Você vai ver coisas novas do Senhor. Não retroceda, continue caminhando. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé. Continue caminhando, não entendendo, mas continue caminhando. Ainda que esteja doendo, continue caminhando. Deus vai te levar a viver novas experiências. Você vai subir de nível, vai ter outro entendimento. Deus vai começar a ministrar você, e você vai começar a se encher, a se encher, a se encher de Deus. E você vai começar a ver com seus olhos a grandeza de Deus na terra. As coisas vão começar a mudar, vai começar a dar certo, vai começar a prosperar.
você vai ver, em nome de Jesus. Continue caminhando, deixa Deus ser soberano na sua vida, Senhor na sua vida. Você vai ver que muitas coisas vão mudar, em nome de Jesus Cristo. Vai mudar, em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nessa palavra? Que você caminhe com esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Que você caminhe com essa palavra. Eu vou ter novas experiências com o Senhor. Não vou atribuir a Deus nenhuma palavra que o acuse disso que eu estou vivendo. Eu não vou mais recuar. Eu não vou mais viver naquilo que eu estava fazendo. Eu vou servir ao Senhor no temor. Eu vou ver com os meus olhos aquilo que eu já vejo pela fé. Aleluia. Eu quero, em nome de Jesus, dizer a você: continue tendo os pensamentos no céu, na eternidade, e você viverá para sempre com o Senhor. As coisas que você precisa e anseia te roubam de Deus, está nesse nível, mas Deus está além deste nível. Em nome de Jesus, entendo que Deus prometeu para nós é muito maior e é muito eterno do que essas coisas passageiras. Deus vai concluir projeto na vida de pessoas, em nome de Jesus. Que esta semana seja uma semana de experiências novas, seja uma experiência que esta palavra vai fazer você ter. Resista, seja resiliente, seja forte. Você vai vencer, você vai ver com os teus olhos a grandeza desse Deus, em nome de Jesus. Que esta semana seja diferente na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Que a bênção do Senhor seja sobre nós. Guarda, livra de todo mal, leva-nos de volta em segurança, em nome de Jesus. Senhor, fique conosco para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós profetizamos, em nome de Jesus nós cremos. Amém, amém, amém. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo fique com a igreja não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém, amém. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, glória a Deus. Vai em paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor.